Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você uma lista com 10 alimentos para você evitar consumir se você está em processo de emagrecimento. São alimentos muito comuns que a grande maioria das pessoas consomem no dia a dia. Eu vou te explicar por que você não deve consumir, ou pelo menos evitar o máximo possível, e também vou te ajudar e passar algumas alternativas aqui a essas opções. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, receitinha nova todo dia. Você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outras dicas e novidades. E não vai ter como você se confundir, porque é exatamente o mesmo nome do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar falando então sobre esses alimentos. Eu procurei alimentos que para algumas pessoas Patrícia, eu não consumo, mas às vezes você também não consome e não sabe pelo que substituir. Então você para de consumir e vai ficando cada vez com menos opções. Eu vou te falar quais são os alimentos que mais prejudicam, mas vou te ajudar com algumas alternativas para você ampliar sua alimentação aí e conseguir ter um emagrecimento mais sustentável. Vamos começar então. O primeiro alimento da nossa lista são os bolos. Claro que todo mundo sabe que aquele bolo lá da padaria, lotado de brigadeiro em cima, com farinha branca, com manteiga, lotado de açúcar, vai fazer você engordar, justamente porque a farinha branca e o açúcar vão dar pico de insulina, vai aumentar muito a quantidade de açúcar na sua corrente sanguínea, vai armazenar esse açúcar na região abdominal pelo pico de insulina, e ainda tem muita gordura ali, então, enfim, é uma bomba calórica. Muitas pessoas falam, Patrícia, beleza, eu já tenho uma vida mais saudável, eu cortei os bolos da minha alimentação. Mas é um pouco triste, né? Porque às vezes no fim de semana você quer comer um bolinho com um cafezinho. Enfim, você quer uma opção mais saudável. Então vou te lembrar que aqui no canal eu tenho muitas receitas de bolo, muitas receitas saudáveis sem açúcar, muitas receitas de frigideira para você fazer rapidinho, muitas receitas até de micro-ondas, não só daqueles pequenininhos, mas uns maiores que dá para 4 pedaços, dá para a família comer ali e acabou. Enfim, tem muita opção saudável, variada e saborosa. Eu tenho muitas playlists aqui e vou deixar aqui embaixo na descrição para você, para te ajudar. Onde fica a descrição? Tem o nome do vídeo, uma setinha. Clica ali que vai abrir essa aba com todas essas dicas para você. Cuidado também com o consumo dos pães, porque mesmo às vezes a pessoa fala assim, Patrícia, eu não consumo pão francês, não consumo pão de forma branco, porque eu já sei que isso engorda. Então eu consumo pão integral. O grande problema é que muitas vezes esse pão integral é um integral, né, entre aspas, digamos assim, porque quando você vai ver a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente não é a farinha de trigo integral. E muitas vezes a quantidade que você consome acaba sendo até um pouquinho maior para algumas pessoas, porque elas pensam que integral tem menos calorias. Isso não é verdade. O pão integral tem as mesmas calorias praticamente do que um pão que não é integral, tá? Ele não tem redução calórica. Ele só tem acréscimo de fibras. Então, na verdade, é mais ou menos como se você trocasse 6 por meia dúzia quando você usa as versões industrializadas, salvo algumas exceções, que claro que existem. Eu tenho aqui no canal 2 playlists bem legais, umas de receitas de pães que você pode fazer na sua casa. Tem pão sem glúten, tem pão com aveia, tem pão de frigideira, tem pão com aquele fermento de bolo que você não precisa nem esperar crescer. Então tem muita opção legal. E tem uma outra playlist de não coma pão, que são alternativas legais para quando você realmente quer dar uma cortada no pão da sua vida. Eu vou deixar essas duas aqui embaixo na descrição também. Outro alimento que a gente tem que se preocupar é o macarrão. Claro que o macarrão, né, você já sabe, aquele macarrão branco vai ter muito carboidrato, né? Um prato de macarrão tem uma quantidade absurda de carboidrato, às vezes pode ter 70 gramas, 80, dependendo do tamanho do prato que você consome. Então, realmente pode dar um pico super grande de insulina mais uma vez e acumular gordura na região abdominal, favorecer muito o ganho de peso. E mais uma vez é aquele mesmo erro das pessoas acharem que eu tô comendo macarrão integral, então ele tem menos caloria. A velocidade de absorção vai ser mais lenta, mas ele continua sendo um alimento bastante calórico com bastante carboidrato. Eu tenho um vídeo explicando mais sobre essa questão de índice glicêmico, que tem a ver com a quantidade de fibras e proteína e velocidade de absorção do carboidrato. E eu vou deixar ele aqui embaixo se você quiser entender mais sobre isso. Existem algumas alternativas ao macarrão que são aquelas preparações que a gente faz com alguns vegetais, que são os macarrão, as massas low carb.
Existe o macarrão de abobrinha, existe a lasanha de berinjela, a lasanha de repolho. Eu tenho várias opções aqui para matar a sua vontade de massa e vou deixar aqui embaixo para você também. Um outro detalhe também para você lembrar quando você for consumir o seu macarrão, se você optar por consumir em menor quantidade, né? Porque a gente não tem que restringir necessariamente nenhum alimento, desde que a gente consiga fazer com moderação o uso dele. É tomar cuidado com o tipo de molho. A gente sabe que os molhos à base de tomate, bolonhesa, são bem menos calóricos do que os molhos brancos, com queijo, com muito queijo gratinado por cima. Então, toma cuidado com isso também. Falando de queijo, já vem aqui o quarto alimento da nossa lista, porque o queijo pode ser o vilão, mas também pode ser o mocinho. Ele pode te ajudar muito, porque um queijo magro pode te ajudar muito pela quantidade de proteínas que ele tem, pelo sabor. Você pode, de repente, fazer uma pastinha com ele. E ao passo que os queijos, às vezes, são muito gordurosos, alguns queijos, e é muito fácil a gente pesar a mão no queijo, né? Eu sempre falo isso nas minhas receitas. Então, o ideal é que você use um queijo com menos gordura naturalmente. Eu tenho uma lista aqui de queijos com menos gordura, menos calorias para te ajudar. Tem um vídeo inteiro falando desse queijo engorda e emagrece, onde eu comparo vários queijos diferentes. E tem aquela receita que todo mundo adora do queijo caseiro, que eu fiz aqui no canal. Tem uma que é o basicão, queijo branco, e um temperado, que funciona muito bem para aquela vontade de ter comer uma pastinha, sabe, à noite, de repente com os legumes ou com uma torradinha do bem. Então assiste ali que você vai gostar com certeza. Os sucos também são uma outra categoria que a gente tem que ter muito cuidado, porque da mesma forma que o queijo pode ser o vilão ou pode ser o mocinho. Se a gente pensar naquele suco de uva integral ou no suco de laranja, vai ter uma quantidade super grande de carboidrato. Ah, Patrícia, mas tem vitaminas, mas tem minerais. Isso não é saudável para mim? Não é saudável porque a quantidade de carboidrato é muito concentrada em um copo muito pequeno. Lembra que eu falei para você que um prato de macarrão às vezes tem entre 70 e 80 gramas de carboidrato? Um copo de suco de laranja pode ser de 20 a 30, dependendo do tamanho do copo que você consome. Aquele suco de uva integral é a mesma coisa, parece muito saudável, tem resveratrol, mas, né, a que custo isso vai trazer para você esses benefícios do resveratrol? Então, o ideal mesmo é que você consuma as frutas inteiras e que, se você for fazer um suco, faça um suco verde em que você vai acrescentar vegetais. Você vai botar uma porção de fruta só, vai botar bastante água, então vai virar um refresco com vegetais, sem coar, trazendo vários benefícios para você. Eu tenho uma playlist inteira de sucos verdes aqui e vou deixar aqui embaixo para te ajudar também. Cuidado também com biscoito, porque biscoito, muitas pessoas consomem uns industrializados que parecem muito light, né? Parece, é light, é rico em fibras, é integral. Mas quando você vai ver lá, é muita gordura, às vezes tem farinha branca e um pouquinho de fibra, um pouquinho de linhaça. Então, cuidado mesmo, porque às vezes a gente compra achando que é muito saudável. Olha sempre o rótulo, tem um vídeo aqui muito legal, como não ser enganado no rótulo dos alimentos, que eu sugiro que todo mundo assista para entender melhor como funciona essa questão de rótulo alimentar. E eu tenho aqui no canal também algumas receitas bem deliciosas de biscoitinhos que você pode fazer na sua casa sabendo exatamente o que você está botando. Pode ter até alguma receita que tenha algum açúcar demerara ou algum açúcar mascavo, mas lembra que nesse caso você está vendo a quantidade que você está botando, completamente diferente daquela industrializada. E eu também tenho receitas sem açúcar nenhum, vou deixá-las aqui embaixo para você. Cuidado também com os salgadinhos, né? Salgadinhos de pacote, aquelas batatinhas, aqueles, né, que vendem, enfim, no supermercado, pacotinho mesmo. E cuidado com os salgadinhos fritos, porque você já sabe que esses petiscos, por serem fritos, vão estar carregados de gordura ali, eles vão absorver muita parte daquela gordura e não são nada saudáveis. Então, o mais interessante é que você consiga fazer substituições. Tem aqui no canal a opção de palitinhos para você comer no lugar desses salgadinhos crocantes. Eu tenho opção de pastinhas para você acrescentar, né, para comer com eles. Tem opção de pãozinhos saudáveis que você pode usar também como petisco. E tem uma playlist inteira de na verdade, fritura não. Parece frito, mas não é, de petiscos saudáveis que você olha assim e fala, meu Deus, isso aqui é um salgadinho, uma coxinha, um bolinho de aipim, mandioca e, na verdade, super saudáveis e equilibrados. Eu vou deixar essa playlist aqui para te ajudar também. Cuidado com as carnes processadas, cuidado com mortadela, com salame,
cuidado com linguiça, porque elas são normalmente feitas com subproduto da carne. Então tem muita gordura, né, cortes muito pouco nobres, normalmente é uma proteína de baixo valor biológico, tem sal de cura, tem nitrato, então não é interessante, inclusive pode fazer mal para a sua saúde, aumentar a pressão e aumentar a predisposição a outros tipos de doença. Para te ajudar, tem aqui no canal umas receitas bem legais de mortadela e de linguiça caseiras que você pode fazer, que você vai amar com certeza. Vão ficar aqui embaixo também. Cuidado também com a bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica vai acrescentar mais caloria, por exemplo, do que o carboidrato, do que a proteína. Ela tem mais caloria do que o pão e do que o bife, por exemplo. Só não perde, ela só perde da gordura, que tem 9 e ela tem 7 calorias por grama. Sem contar que a bebida alcoólica também acho que um grande problema dela é que ela diminui muitas inibições, então você acaba comendo mais, né? Você relaxa, então você se permite consumir coisas que você não comeria ou em quantidades que você não gostaria. Então, tenta evitar ou consumir o mínimo possível de bebida alcoólica sempre que você puder. Lembrando que você pode, às vezes, trocar por uma água flavorizada, você pode, enfim, substituir por algum outro tipo de bebida ou drink 100% natural e saudável. Eu tenho algumas receitas bem gostosas e refrescantes aqui, que até para uma festa, um churrasco, você pode se servir, parece até uma caipirinha, assim, visualmente, mas com muitos benefícios e 0 calorias, você vai adorar, com certeza. E cuidado também com excesso de óleo e manteiga no preparo dos alimentos. Muitas pessoas falam para mim, Patrícia, eu não frito meus alimentos, mas para grelhar o bife, bota 2 colheres de sopa de manteiga ou 2 colheres de sopa de óleo. Não tem essa necessidade, né, gente? Lembra que a air fryer pode ser uma opção se você tiver. Eu tenho um vídeo até falando mais sobre ela aqui, receitas com ela no canal, porque você não acrescenta óleo necessariamente. Lembra que assar é uma ótima opção. Cozinhar, né, com um caldinho, uma carninha assada, um franguinho assado, ensopadinho, assim, pode ser uma boa opção. Assar, como eu já falei, no forno. E eu tenho um vídeo aqui bem legal falando como reduzir em 20% as calorias das suas preparações, justamente dando dicas de como acrescentar gordura. Então vou deixar aqui embaixo para você também. Me conta aqui embaixo, então, nos comentários, qual desses é mais difícil para você resistir e se tem algum desses aí que você não abre mão. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.